Fala galera da Informeto, mais um vídeo do canal. Hoje um top 5 de filmes de terror de 1981. Bora saber mais um pouquinho? Roda a vinheta! Fala galera da Informeto, eu fiquei um tempinho aí sem gravar. Aqui é o Léo Metaller, estou de volta e hoje eu vou fazer um top 5 de filmes de terror de 1981. 5 filmes legais aí que eu vou dar dica pra você. Aqueles que já assistiram, é legal sempre rever. Comentem aqui o que vocês acharam desses filmes. Aqueles que não viram ainda, vale a pena conferir. Então, sem muito papo, sem muita enrolação, vamos pro quinto lugar dessa lista. Canibal Feroz, filme italiano de direção de Umberto Lenzi. Foi feito aí o release desse filme, né, no dia 24 de abril de 1981, né, como todos os filmes dessa lista são de 1981, e 1 hora e 33 minutos de duração. O que conta esse filme Canibal Feroz? Primeiro é importante a gente saber que antes de 1981, em 1980, foi lançado um filme chamado Canibal Holocaust. E esse filme foi meio que uma resposta desse diretor contra o diretor do Canibal Holocaust. A sinopse conta de uma história de uma estudante de antropologia que ela faz viagens por selvas tropicais e ela encontra uma tribo de canibais, que essa tribo foi atacada por um grupo de traficantes e eles procuram vingança. Então esses jovens vão para essa floresta e entram numa verdadeira roubada. É engraçado que logo no começo do filme, você vê que o carro deles dá problema na floresta, né, uma floresta amazônica por lado da Colômbia. E ao invés deles voltarem, né, o trecho curto que eles percorreram para buscar ajuda onde tinha gente, eles se embrenham no meio da floresta, né, de uma maneira bem estúpida, o que vai fazer com que eles passem aí maus bocados. Esse filme ficou muito conhecido pelo fato de ter usado animais de verdade, né? Então algumas mortes que mostram lá de animais, até animais atacando outros animais, é tudo de verdade. E né, o diretor se orgulha muito de um dado que eu pesquisei na internet, é muito obscuro. Ele se orgulha de ter tido o filme dele assim, proibido em mais de 31 países. Então ele se orgulha muito desse dado, né? O filme tem no elenco Giovanni Lombardo Radice, Lorraine Deselli, Danilo Mattei, Zora Kerova, Walter Lutini, Fiamma Maglione, Robert Kerman, John Barta, Venantini, o El Indio Rincon, né? Eu dei uma nota, na época que eu classificava de 0 a 5, eu dei uma nota de 3,5 de uma nota de 5, né? Mas hoje eu não sei se eu daria tanto essa nota. Teve até um relançamento desse filme há um tempo atrás e um dos atores diz que se arrepende muito de ter participado desse filme. Já o diretor considera esse filme um dos melhores filmes que ele já fez na vida. E o filme coloca ali um texto em vermelho com fundo preto já para assustar logo de cara. Olha o que ele diz no começo do filme. O filme que você verá agora é um dos mais violentos já realizados. Há pelo menos 2 dúzias de cenas de torturas bárbaras e sádica crueldade, mostradas de forma explícita. Se você fica chocado com a apresentação de material repulsivo, por favor, não veja esse filme. Então já é um aviso aí para quem quer ver Canibal Feroz. Logo no começo do filme já tem essa informação aí para dar aquele tchan a mais no filme. Quarto lugar da lista, Aniversário Sangrento ou Bloody Birthday. Estados Unidos, filme de direção de Ed Hunt, com release no dia 28 de abril de 1981, com 1 hora e 25 de duração. Esse filme tem uma atriz que eu gosto muito, que ela já fez alguns outros filmes de terror, que é a Elizabeth Roy, né, no papel da menininha, a Debbie Brody. Temos também o Andrew Freeman no papel de Steve Seton, Casey Martel como Timmy Russell, entre outros atores, né? Então, do que se trata, né? Aniversário Sangrento. 3 crianças nascem num eclipse em 1970.
né? O Sol bloqueou a Lua, aquele negócio lá, Saturno e tudo mais, e 3 crianças nascem praticamente na mesma hora, no mesmo tempo, né? Mais pra frente a gente vai descobrir que eles vivem numa cidade pequena e pacata, numa cidade fictícia chamada, na Califórnia, chamada Middlevale, né? E nessa cidade, né, esse médico veterano Joseph Ferrer, ele consegue essa proeza de realizar um parto simultâneo, né, dessas 3 crianças. Então você vê, já tem um sinal aí de que coisa boa não vai sair desses partos, né? Então o filme pula já logo para a primeira noite, 1980, as crianças já estão completando ali 10 anos, né? E um pouco antes disso você vê ali no cemitério um casal ali naquele pega-pega, né? E de repente esse casal de pombinhos que estavam ali furunfando no cemitério são pegos por alguns assassinos. Em pouco tempo a gente já percebe, né, que os assassinos são as crianças, né? Então a loirinha diabólica, a Debbie, né, é interpretada pela Elizabeth Roy, né, que não sei porquê, depois de 3 anos, depois desse filme, ela abandonaria a carreira no cinema. Né, o nerd, que é meio sádico, né, é o Kurtz, né, vivido pelo Billy Jane, que já trabalhou em Superstition, no filme Cujo, né, do cachorrão, além de diversos trabalhos para TV. E também que é legal que o Billy Jane ele ia contracenar com a Elizabeth Roy num dos outros filmes que eu vou falar nessa lista também, que é o Hospital Massacre. Né? E para completar o trio, né, a gente tem também o Steven, que é vivido pelo Andrew Freeman, que também fez esse filme e depois fez alguns trabalhos esporádicos para televisão, né? Então essas 3 crianças aprontam demais no filme. O filme tem uma pegada assim até pesada para você ver crianças fazendo coisas horríveis, né? Tem horas que é até engraçado, né? Porque desbanca um pouco pro lado do slasher, mas é um filme assim bem interessante. Eu lembro de uma cena que uma das irmãs, né, dessas crianças está se trocando lá, e aí eles cobram dinheiro para pessoas observarem através do buraquinho do armário a irmã que está se trocando. E aí a menina com tanta raiva ali, né, um deles pega uma arco e flecha e na hora que a menina descobre o buraco do guarda-roupa, eles dão uma flechada no olho dela. E é uma cena bem impactante, né? Então esse filme assim me chamou a atenção pelo fato de serem crianças e por fato de ter cenas bem violentas. É um filme bem interessante para você ver também, de 1980. Minha nota, né, de 0 a 10 foi 5.7. Gostei bastante de Bloody Birthday. Filme da lista, terceiro lugar da lista, Sexta-feira 13, parte 2, ou Friday the 13th, parte 2, Estados Unidos, direção do diretor Steve Miner. Release no dia 30 de abril de 1981, com 1 hora e 35 minutos de duração. Nós temos no elenco a Amy Steele como Jean Field, Adrienne King como Alice Hart, Harton Gillette como no papel de Jason Voorhees, e o dublê do Jason foi o Steve Nash. Esse filme ele marca uma coisa interessante na franquia Sexta-feira 13, porque é pela primeira vez uma sobrevivente do filme anterior vai para o filme seguinte. Então ela perdeu lá 12 pessoas, 12 conhecidos no primeiro filme, e o filme já no trailer você já fala, ela perdeu 12 pessoas no primeiro filme, 12 conhecidos. Quem diria que no ano seguinte não seria diferente? Então aquela mesma história, o pessoal vai lá para um acampamento, né, houve aquelas histórias do pessoal da cidade comentando sobre um assassino, Jason Voorhees, o pessoal não dá bola nenhuma, e enfim, a matança tá pronta, né? O Jason vem e toca o terror. Legal também nesse filme que o Jason ele tá com um pano na cabeça, com um saco, né, com aquele olho assim furado, e ele ataca assim, entre os fãs da franquia Sexta-feira 13, o pessoal sempre fala que é um dos melhores Jason, porque ele é rápido, ele é muito ágil, muito esperto, e com aquele saco na cabeça, com um machado, com uma faca, ele fica realmente assustador. Os eventos desse filme eles acontecem 5 anos após os eventos do primeiro filme, né?
E a censura pegou muito pesado com esse filme. Esse filme tem muitas cenas violentas, mas teria muito mais se a censura nos Estados Unidos não tivesse cortado muito do filme, né? Muitos fãs consideram ele até melhor que o primeiro filme. Esse filme também tem ali um pouco de participação da Betsy Palmer, que foi a atriz que fez a mãe do Jason, né? E é um filme bem interessante também. A nota que eu dei para esse filme, de 5, foi 4,5. Na época que eu assisti esse filme, eu me classificava os filmes, né, com a nota de 0 a 5. E na época, a nota que eu dei para ele foi essa nota de 4,5. Ou seja, um filme que me agradou muito, me agradou bastante. E assim, que eu recomendo demais. Porque normalmente as pessoas assistem, né, os filmes do Jason, mais os mais recentes, né, e esquecem dos filmes mais antigos. Então vale a pena mais uma vez ver o filho da Mrs. Voorhees, Betsy Palmer. E vamos para o segundo lugar da lista. O segundo lugar da lista, em português o título é Hospital Massacre, em inglês X-Ray, né? Que é um filme americano, um filme dos Estados Unidos, direção do diretor Boaz Davidson, com release no dia 16 de julho de 1981. E nós temos aí 1h29 de duração. A atriz principal desse filme é a Barbi Benton no papel de Susan Jeremy. Eu havia falado no vídeo anterior que a Elizabeth Roy participa também do Hospital Massacre. Ela faz o papel da Susan quando era criança. Então o filme já começa ali com 3 crianças brincando, uma casa muito confortável, com aqueles trenzinhos, parece ferrorama, as crianças brincando, e um menino fica meio de fora. Ele fica meio ali, fica 2 crianças brincando e o outro fica meio que olhando. E esse menino fica ali com o olho muito fixado na loirinha, que é a criança, que é a Susan Jeremy. Depois o filme vai para os tempos atuais. Já mostra uma mulher bonita, separada do marido, né? O marido fica com a filha dela enquanto ela vai participar de uma consulta, né, no hospital, uma consulta de rotina, né, que ela vai participar. Ela já tem até um outro namorado, né? E ela chega lá nessa consulta e tem a surpresa de que a doutora que atende ela já há muito tempo não vai poder atender ela naquele dia. E ela vai passar com outro médico. Só que o que é surpresa para ela é que quando ela começa a ser atendida por esse outro médico, o médico olha assim os exames como se tivesse algum problema grave com ela. E fala, não, você vai ter que ficar aqui em observação. Então aquilo que era para ser uma consulta de rotina acaba virando um início de um pesadelo, porque ela não consegue sair do hospital. Tem um momento que vem até o namorado dela, né, para tentar entender, porque ela tá lá falando, não sei porquê, parece que deu alguma coisa no exame e tudo. Enfim, arruma um jeito de separar ela do namorado e ela vai ficando cada vez mais presa nesse hospital. A gente no primeiro momento assim pensa, né, que quem vai fazer alguma coisa de ruim com ela seria um dos médicos, que um médico meio estilo taradão, que o médico vai examinar ela. Imagina, você vai fazer um exame de rotina e o cara já pede para ela tirar a roupa e vai passando a mão nela e fica repetindo aquela coisa ali toda hora. Você fala, o que o cara tá pensando no negócio dele? E o que é mais incrível no filme, que ela não fala nada. Ela deveria, como qualquer mulher, achar aquilo um absurdo. Ela deixa o médico examinar bastante lá, até que ele pega, depois que ele termina de examinar, ele fala que ela vai ter que fazer mais alguns exames. Com o tempo, você vai vendo que tem um assassino no prédio. E esse assassino vai fazer de tudo para ter ali um momento com ela, para fazer alguma vingança, alguma coisa desse tipo, né? Uma coisa lá do passado que está mal resolvida. Então, esse é o X-Ray, o nosso filme dessa lista. Vamos para o próximo filme. Primeiro lugar da lista, Bênção Mortal, ou, né, conhecido mais lá nos Estados Unidos, Deadly Blessing, né, um filme americano, direção do famoso diretor de Pânico, Wes Craven, com release no dia 14 de 8 de 1981. Né? Então, esse filme ele tem 1h40 de duração e tem no elenco Susan Buckner no papel de Vic Anderson, Lisa Hartman no papel de Faith Soth
Ilana Marcos, vivida por Sharon Stone, né? Pela grande Sharon Stone. Então, o que diz esse filme? Depois de perder o marido em circunstâncias bem estranhas, uma mulher assume, né, os bens ali onde o marido morava, que é uma casa bem confortável, no lugar rural, em uma cidadezinha pacata. Só que depois que o marido dela morre, ela tenta entender por que isso aconteceu. E ela é rodeada de uma vizinhança muito fanática religiosa. Então tem uma igreja, tem um pessoal lá bem fanático religioso, que deixa bem claro que ela não é bem-vinda ali. E com o tempo ela percebe que eles têm interesse também na casa que ela morava com esse marido. Ela estava prestes a começar uma vida, né, com esse rapaz, e de repente acontece essa tragédia. Para não deixar ela sozinha, duas amigas dela vêm, né, da cidade grande para essa cidadezinha, e eles começam ali elas vêm para poder dar um alento, né, para poder fazer com que a amiga passe por esse momento difícil. Tentam até convidar ela para ela voltar para a cidade, mas não, ela está determinada a tentar entender o que está acontecendo ali naquele lugar. Esse filme ele tem duas cenas bem interessantes. Uma primeiro para quem tem medo de aranha, né? A aracnofobia. Se você tem medo de aranha, eu recomendo você não olhar para esse filme, não assistir esse filme. E o outro medo que eles tratam bastante no filme, né, uma cena é o fidiofobia, né, quando você tem medo de cobra. Então tem cena tanto de aranha quanto de cobra. Só que o filme ele tem ali uma trama bem interessante, né? Você vê a Sharon Stone no auge da beleza, ela bem novinha ainda, ela nem era tão famosa assim. Na verdade ela nem era famosa, né? Ela começou a ficar famosa no filme do Vingador do Futuro, né, quando ela fez o filme do Vingador do Futuro com o Arnold Schwarzenegger. E nesse filme ela ainda não é tão famosa assim, mas muito bonita. Ela tem um papel assim meio de coadjuvante, ela não é a principal, mas assim chama muito a atenção. E o filme ele vai revelando aos poucos alguns interesses, por que aquele pessoal quer tocar eles de lá, né? Quer fazer coisas para assustar as três que estão morando na casa, para fazer elas darem linha de lá e eles poderem de repente ficar com essa propriedade. É um filme que eu assisti assim por acaso, eu peguei ele esses dias para assistir, não tinha assistido ainda, me chamou muita atenção, gostei muito. O final ali tem algumas cenas bem assim tensas, né? Então eu recomendo demais. De uma nota assim de 0 a 10, eu dei 8.9 para esse filme. Um filme que eu gostei muito. Eu achei que o Wes Craven nesse filme, ele faz um trabalho fantástico, né? Um trabalho assim daquele terror bem característico do Wes Craven. Você vai ver cenas assim de tirar o fôlego e você se identifica com as personagens também. A cena que a Sharon Stone fica presa no celeiro é assustadora. Para quem tem aquele trauma de você ficar no lugar preso, é assim sufocante. Então fica a dica aí para vocês: Deadly Blessing, Bênção Mortal de Wes Craven. Então galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, e se você não tá legal, vem pro The Informetal. Valeu galera!